E aí, gente, tudo bom? Aqui é B Machado e eu te ajudo a se comunicar com segurança para atingir seus objetivos de carreira. Acabei de fazer a live mentoria com a Débora, foi super legal. E agora estamos aqui para falar do desafio Aprenda a se vender. Hoje, o meu objetivo é te ajudar a não se sentir mais perdida na hora de se comunicar. Oiê, boa noite, mames. É muito legal a gente conseguir definir aquilo que a gente quer comunicar. A trajetória que a gente passou até aqui, nas duas lives que a gente já fez, eu falei bastante sobre você entender e se conscientizar que você não é mais uma na multidão, você não é mais uma ali na fila do pão, você é a pessoa na fila do pão, você é alguém importante, você tem habilidades que merecem ser reconhecidas pelo mercado. A primeira coisa que a gente precisa fazer é realmente desmistificar essa coisa de que a gente não merece esse destaque, de que a gente não merece ter autoconfiança para vender nosso peixe. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu falei ontem é sobre valor. Então, que valor é sobre o outro? É a gente entender que tá bom, beleza, eu sou importante, eu sou bacana, eu tenho que desenvolver minha autoconfiança, mas eu também preciso entender o que o mercado quer de um profissional na minha área, o que o mercado quer comprar, porque se você não entende o que o mercado quer comprar, talvez você esteja vendendo, como eu dei o exemplo ontem, uma moto para alguém que não tem o menor interesse nisso. E hoje, o que eu quero colocar para vocês é que assim, talvez, se você se dedicou a pensar um pouco sobre isso por aí, né, a talvez fazer uma pequena exploração aí no teu mercado, uma pequena exploração aí internamente de tipo, tá bom, eu acho que eu consigo me desvencilhar desses medos e eu acho que eu consigo identificar algumas coisas que o mercado à minha volta valorizam, eu acho que eu tenho algumas opções. Então, a gente vai colocar lá, eu vou dar os meus exemplos, né, como uma profissional de marketing. Eu acho que o mercado de marketing hoje valoriza o marketing digital, mas na grande empresa na qual eu trabalho é legal você ter alguma habilidade para veículos de mídia de massa, mas também como uma gestora de marketing eu preciso entender um pouco de gestão de portfólio de produto, eu preciso saber fazer uma análise financeira para colocar uma inovação no mercado. São diversas habilidades que o mercado valoriza, que eu tenho fundamentos, eu já trabalhei com isso, já entreguei resultados nesse sentido, e eu acho que eu poderia comunicar todas essas coisas. E aí, geralmente, a gente fica, mas o que eu vou comunicar? Eu não quero escolher. Eu não acho que faz sentido escolher, ou eu não consigo escolher porque eu gosto de tudo, porque eu acho que eu mando bem em tudo, eu acho que eu tenho capacidade e, enfim, acho que a minha trajetória poderia ser boa em todas essas vertentes. E aí, o que eu quero colocar para vocês é assim, um exemplo muito simples, vocês vão me ver falar desse exemplo várias vezes, porque é o que eu acredito e é a forma como eu faço uma leitura de mercado, tá? Se você quiser comprar uma boa toalha, uma toalha assim da melhor qualidade no mercado, você vai procurar numa loja multicoisas, então uma lojas americanas da vida, ou você vai procurar numa loja especializada de toalhas, tipo uma Baudermeyer ou uma M. Martin, enfim, uma Trousseau. Aonde você vai procurar uma boa toalha, uma toalha de qualidade? Muito provavelmente vai ser na loja especializada. Porque a loja multimarcas, uma lojas americanas da vida, vai ter ali muitos itens numa média de preço, numa média de qualidade para atender uma gama de pessoas diversas. Uma loja especializada, uma loja que só venda toalhas, ela provavelmente vai te oferecer um range muito maior de opções, então do mais simples até o mais qualificado, mais fios, mais macios, tarará. Isso é verdade para diversos mercados. Então eu dei esse exemplo da toalha, mas eu poderia ter dado o exemplo do médico, que é um exemplo muito clássico. Você está com problema no coração, você vai procurar um clínico geral ou você vai procurar um cardiologista.
você vai procurar um cardiologista, porque você quer ter os melhores resultados, você quer um cara que seja especializado naquele problema que você está enfrentando. Então, assim, eu acredito que, e isso é uma crença minha, eu sei que há controvérsias no mercado, por isso existem diversos tipos de linhas de carreira, mas a linha de carreira que eu, Beatriz, acredito, é uma linha de carreira que a gente chama de T-shaped, que é formato T, vamos chamar assim, numa tradução livre. Os 3 tipos de carreira, de formato de carreira que existem por aí, são o formato I, que é uma pessoa altamente especializada, uma pessoa que não tem muita flexibilidade de atuação, é uma pessoa altamente especializada. Então, para dar o exemplo do cardiologista, é um cardiologista especializado em coração de crianças de 0 a 3 anos, tipo, é super nichado, como se fala no marketing digital, né, é algo muito especializado. Quando a gente fala da carreira Y, que é o segundo tipo, é uma carreira que tem um nível de especialização, a pessoa começa, né, ali, por exemplo, eu sou administradora de empresas, mas aí eu me desenvolvo em duas frentes ou mais, né? O Y ele é uma ilustração, mas aí eu também consigo atuar como uma marqueteira, uma administradora especializada em marketing, ou eu também consigo atuar em supply chain, por exemplo, porque como administradora eu poderia atuar nos 2 lados, para falar de gestão de portfólio por um lado mais logístico e também por um lado de comunicação. Se eu trabalhasse numa empresa menor, por exemplo, talvez esse formato de carreira fizesse mais sentido. Mas o formato que eu acredito que é o formato que mais traz sucesso pra gente, principalmente em termos de comunicação, é o formato T, que é esse formato em que você tem diversas habilidades, então, né, aqui na horizontal você consegue trafegar com um certo nível de entrega satisfatório em diversas frentes, mas você também tem claramente uma especialização em um tema, em uma frente na sua carreira, e é essa parada aqui da especialização que você comunica de forma muito clara, que você comunica de forma muito extensa. E aí eu quero dar o exemplo para vocês que depois que eu entendi esses tipos de formato de carreira e que eu realmente defini, e fui eu que defini, tá, gente? Não foi a empresa que definiu pra mim, não foi o RH que definiu pra mim, não, fui eu que estudei e decidi que eu queria que a minha carreira tivesse essa conotação, esse formato. Depois que eu decidi isso, foi quando eu me senti muito mais feliz na minha carreira, porque eu já tinha tido experiências aqui, eu já sabia mais ou menos das possibilidades que eu tinha, o que eu mais gostava e aonde eu entregava mais resultado, e daí eu comecei a me aprofundar por meio de estudos, por meio de cursos, por meio de busca de projetos mesmo. Então eu comecei a ser muito clara no momento em que eu falava para as pessoas, olha, é isso que eu gosto de fazer, se tiver algum projeto nesse sentido eu quero participar, se tiver alguma agência que faça isso eu quero estar em contato com essa agência, que foi o branding, todo mundo que tá aqui provavelmente sabe. Isso não significa que eu não consiga me desenvolver em gestão de portfólio, enfim, tudo que eu já falei que são áreas do marketing. Porém, eu tenho muita clareza que a minha grande fortaleza é o branding. Então, a primeira dica para vocês é que, para você não se sentir perdida na carreira, tenta entender, dado esses 3 formatos de carreira que existem, uma carreira super especializada, uma carreira em que você trafega bem em alguns assuntos ali do teu interesse ou da tua profissão, mas você é aprofundado em alguma coisa, ou uma carreira na qual você tem uma especialização, mas você consegue se desenvolver bem em 2 ou mais frentes, vai facilitar para você a sua escolha de comunicação e a sua escolha de preferências de carreira. Eu sempre vou repetir, eu defendo a T-shaped
e é aqui, né, a formato T, e eu vou discorrer sobre como se comunicar, considerando que esse é o formato que você também escolha, mas aqui é uma democracia, você escolhe o que é melhor para você, e eu vou falar o que eu acho que faz mais sentido. E aí, assim, por que eu acho que isso faz mais sentido? E eu já vou trazer os exemplos para cá. Quando a gente fala, por exemplo, em mercado de produtos, né? Quando a gente pensa nos produtos que são mais valorizados no mercado, nos produtos que são mais caros, ou seja, as pessoas veem mais valor e por isso cobra-se mais caro, são os produtos altamente especializados, são geralmente os produtos top de linha, são os produtos de nicho. E daí eu vou dar um exemplo do meu dia a dia, tá? A marca Vanish, por exemplo. A marca Vanish é uma marca altamente especializada em tira-manchas. É isso que eles fazem, essa é a especialidade deles. Eles têm uma série de produtos que tiram manchas. O Vanish é um produto caro, porque as pessoas veem muito valor no resultado que ele oferece e as pessoas acreditam na qualidade do produto, porque, enfim, tem uma série de outros fatores. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, porque deu uma piscada aqui, mas acho que voltou tudo ao normal. E aí, quando a gente fala de produtos mais generalistas, como, por exemplo, um sabão em pó mais barato, geralmente esse sabão em pó mais barato ele vai ter várias entregas minimamente satisfatórias. Então, o produto mais barato ele vai falar, eu limpo, eu perfumo, eu, enfim, sei lá, deixo macio e, enfim, é isso. Tipo, ele vai ter algumas entregas ali que são importantes para aquele público, mas ele vai tentar entregar tudo em um e por um valor muito mais barato. E o que isso tem a ver com você? Cara, quanto mais especializado você for e quanto melhor você entregar em uma área de atuação, mais valorizado você vai ser no mercado de trabalho. Mas as pessoas e as empresas vão querer te pagar porque a confiabilidade no seu trabalho e a clareza de comunicação do que exatamente você entrega aumentam o seu valor na percepção tanto das empresas quanto das pessoas que trabalham com você. E aí as pessoas podem estar pensando, mas eu não sei o quanto isso é verdade no mundo das empresas, enfim, dentro das organizações. Gente, isso é muito verdade, tá? Eu posso dizer pra vocês. Porque as empresas, elas têm claramente quais são os problemas que precisam ser resolvidos. E quando elas enxergam, por exemplo, que algum recurso é altamente capacitado para resolver especificamente aquele problema que vai fazer uma grande diferença para os resultados da organização, muito provavelmente aquele profissional é altamente valorizado. Aquele profissional é um profissional que vai ter um cargo mais alto, é um profissional que vai ter um salário melhor, é um profissional que vai ter mais visibilidade com a alta gestão, com a liderança. Então, é por isso que eu acredito no T-Shaped, porque você ganha essa capacidade de especialização, você ganha essa capacidade de ser reconhecido por algo muito específico, apesar de você conseguir trafegar aqui de forma satisfatória em algumas coisas, e isso fica muito evidente para o mercado, e se for alguma coisa valorizada pela organização e pela liderança, isso vai converter para você em um benefício. E aí, uma coisa importante de dizer a partir do momento que tá bom, beleza, eu olhei para todas as coisas que eu sei fazer e que o mercado valoriza, e eu consigo identificar que eu sou muito bom ou que eu quero me especializar em determinada área. Isso significa que eu não vou olhar mais pro lado, que eu não vou querer mais saber de nada que acontece fora dessa minha área especializada? Não, tá? Eu acho que é importante deixar muito claro que no mundo que a gente vive hoje, super volátil, um mundo que é bastante dinâmico, as coisas mudam muito rápido, as organizações às vezes um dia acordam de um jeito, outro dia acordam de outro jeito e surge um problema completamente novo. Cara, você precisa estar preparado para ter alguma flexibilidade no seu dia a dia e às vezes não ter grandes experiências ou grande profundidade em diversos temas, mas conectado com o que acontece, você precisa estar. Então, não é porque eu sou super especializada em branding que eu não me conecto com o que está acontecendo de atualizações no marketing digital. É impossível eu trabalhar com marketing hoje e não ler sobre o que acontece no marketing digital.
É impossível eu trabalhar com marketing hoje e não estar conectada com o que está acontecendo com o e-commerce, que tem uma dinâmica completamente diferente de mercado, de campanha, de forma de falar com os consumidores. Então, assim, eu acho que a gente precisa ser inteligente na hora de interpretar isso que eu tô falando, que uma coisa é o profissional que você as habilidades que você tem, é importante que elas tenham algumas flexibilidades, e a outra coisa é o que você claramente comunica, tá? Então, eu comunico sempre que eu sou muito boa em branding, eu gosto de branding, etc, etc. Mas se eu receber um telefonema de um headhunter e ele me perguntar o que você sabe fazer, quais são suas habilidades, eu vou falar, olha, as minhas grandes habilidades, os meus grandes cases estão em branding, mas eu consigo operar e responder de acordo com essa e essa necessidade da minha profissão, tá? Então, acho que é importante a gente separar isso, porque deixa o nosso coração um pouco mais calmo, tá? Quando eu coloco pra você, é importante você fazer uma escolha, a gente já fica, ai meu Deus, mas eu não sei o que escolher pra mim é muito difícil. Gente, pra todo mundo é difícil escolher, porque a gente vive na lógica da escassez. A gente vive na lógica de que se eu escolher, olha tudo que eu tô perdendo. Se eu escolher isso aqui, olha todas as outras opções, olha todos os outros caminhos que eu vou deixar de trilhar. E aí é claro que essa escolha acaba se tornando algo menor, algo que você talvez nem queira fazer. Mas o que a gente precisa fazer é subverter essa lógica. A partir do momento que eu escolho aquilo que eu vou comunicar, isso que eu tô comunicando vai me trazer tudo que eu preciso, vai atrair as melhores oportunidades para mim, as oportunidades aquelas que eu vou performar melhor, que eu vou agregar mais valor para as organizações das quais eu faço parte. Então é a gente entender que essa habilidade de fazer escolha do que você comunica é uma escolha de abundância, é uma escolha que vai realmente suprir todas as necessidades que você tem. E o inteligente é você, depois que você mapeou as coisas nas quais você é bom, depois que você mapeou as coisas as quais as organizações valorizam, o mercado valoriza, você, tá bom, essa aqui é a que eu vou escolher, mas todas essas outras ou estão na minha gaveta, no caso de eu não conseguir atingir o que eu quero atingir, ou, enfim, eu não ter acertado muito nas previsões, ou eu não ter acertado muito na minha aposta. Eu tenho outros recursos aqui que eu posso mudar, que eu posso, enfim, fazer diferente. Da mesma forma que eu fiz aqui com vocês estão presenciando esse exemplo. Eu tinha escolhido comunicar equilíbrio na carreira. Vi que não foi a melhor abordagem, vi que não fez tanta diferença, não ficou tão claro. Cara, tudo bem, foi uma aposta, não funcionou, vamos mudar a abordagem. É sobre comunicação, as pessoas estão mais interessadas, elas valorizam mais a comunicação. É a mesma coisa com o mercado de trabalho, a mesma coisa com o seu chefe. Você vai testando, você vai fazendo. Mas a partir do momento que você encontra algo que aparentemente é bacana, fique naquilo, seja consistente, coloque na mente das pessoas que você representa aquilo que você faz bem, que é aquilo em que você traz mais resultados. E aí, a ideia é que, a partir do momento que o tempo também vai passando, você vai entendendo se aquilo continua relevante. E aí, se aquilo, por alguma razão, sei lá, gente, eu estudei marketing digital e aprendi a desenvolver perfis no Instagram. Daqui a 5, 10 anos o Instagram cai e eu entendo que, talvez uma coisa que eu tinha olhado lá atrás, que podcast era a onda, que eu ia me especializar e eu não escolhi naquele momento, mas acho que agora está muito mais valorizado, você coloca aquilo como sua prioridade ao longo do tempo. Então, o que eu quero dizer para vocês com esses exemplos é importante desenvolver a habilidade de escolher, é importante ser consistente na comunicação, mas é inteligente estar sempre avaliando o mercado, estar sempre avaliando os resultados, para você também não ficar dando murro em ponta de faca. E, de novo, o que você comunica é diferente do que você faz, das suas habilidades. Você terá habilidades múltiplas, impreterivelmente. Você saberá fazer várias coisas. Mas aquilo que você comunica primordialmente
é interessante que seja mais especializado, porque as pessoas valorizam mais, as pessoas entendem que você agrega mais valor, que você é mais capacitado naquilo que você comunica de forma constante e de forma assertiva. Tá bom? Gente, se não estiver ficando claro, se vocês estiverem com dúvidas, vão mandando aqui nas perguntas que eu vou ajudando vocês. Eu acho que algumas coisas que vocês podem estar pensando, né? Ai, B, mas eu já escutei que o futuro do trabalho é dos generalistas. E aí eu repito o que eu acabei de falar. O futuro do trabalho é de quem sabe aprender a aprender. O futuro do trabalho é de quem sabe lidar com a incerteza, de quem sabe lidar com o dinamismo. Todos os reportes que falam que o futuro do trabalho é sobre os generalistas estão falando sobre essa flexibilidade, essa inteligência de olhar o mercado e de conseguir se flexibilizar. Mas, na minha visão, a regra para a comunicação continua sendo, quanto mais especializado, quanto mais consistente, mais valorizado, tá? E assim, eu ainda não vi o mercado mudar. Eu ainda não encontrei um exemplo de um profissional que é super generalista e é altamente valorizado no mercado. Inclusive com influenciadores, por exemplo. Quando a gente fala de influenciadores digitais, né, influenciadores aqui das redes sociais, os influenciadores que crescem mais rápido, os influenciadores que têm mais perenidade de contratos com marcas, são aqueles influenciadores que falam sobre um tema com um público muito específico. Então, influenciadores que falam sobre crescimento no Instagram, influenciadores que falam sobre body positive, né, positividade com relação ao seu corpo, influenciadores que falam de maquiagem. Senão, as coisas se perdem, as pessoas ficam com receio, as marcas que vão ali patrocinar aquele influenciador falam, ai meu Deus, mas ele tá falando hoje de positividade no corpo, só que aí amanhã tá falando outra coisa, tá falando sobre cabelo, não sei se eu quero me associar com essa pessoa, acho que o público dela não é tão qualificado com relação a esse assunto específico, e essa é uma profissão super nova, é uma profissão super do futuro. O que essas pessoas precisam ser capazes de fazer é de ler o mercado e serem capazes, talvez, de não fazer só Instagram. Então, elas precisam ter dinâmica para conseguir falar, por exemplo, sobre body positive nesse veículo, num podcast, num Clubhouse que aparece amanhã, num YouTube. Então, é muito mais sobre uma flexibilidade, uma capacidade de ser generalista em termos de visão de mercado e de flexibilidade de atuação, do que de fato do aquilo que você comunica, que é o que você é bom, que é o que você tem expertise, que é no que você é qualificado. Tá? Então, eu acho que a gente precisa saber fazer essa diferenciação quando a gente escuta esse ponto de futuro dos profissionais generalistas. Aí, uma outra coisa que você pode estar pensando é com relação a... Tá bom, B, eu até vi na minha história quais são as coisas que eu acho que eu até faço bem e tal, que eu tenho alguns projetinhos aí que podem ser bacanas de eu comunicar. Eu até identifico que talvez eles sejam valorizados no mercado, mas eu realmente não me acho excepcional. Eu realmente não acho que eu sou diferenciado, assim, eu não consigo enxergar aonde eu sou extraordinário. E aí tem duas opções. Talvez realmente você não seja, tá? E aí, por experiência, ou, por exemplo, lá em 2018, quando eu decidi que eu queria falar sobre branding, que era isso que eu queria fazer, eu comecei a minha jornada, eu comecei a falar, olha, disso que eu gosto, tal, mas eu realmente fui me aprofundando nos assuntos, realmente eu fui lendo muito mais, fazendo muito mais cursos, entendendo como levar o meu conhecimento técnico para esse lado. Então, às vezes, você não é excepcional, mas você toma a decisão e começa a se tornar excepcional, começa a se tornar diferenciado nesse ponto. E às vezes, você só não tem coragem. Às vezes você tá com o seu sabotador aí na sua cabeça falando muito alto. O seu sabotador tá dizendo pra você, cara, não, abaixa a bola, você não é nada disso. Ou, se você começar a comunicar que você é extraordinário nisso, as pessoas vão acreditar e daí você não vai entregar. O sabotador, ele fala assim com a gente. Então, identifica qual é o ponto de inflexão.
o quanto, putz, realmente eu não tenho entregas extraordinárias e o quanto eu sou sabotador falando. E aí eu tenho um exemplo pra falar pra vocês que aconteceu comigo ontem. Acho que vai ser até legal falar também na live que eu vou fazer sobre oratória. Mas falando especificamente sobre habilidades. Eu sempre disse que eu sou boa de apresentação, né? Não tenho muito probleminha de apresentar para públicos. Sempre, enfim, tem uma apresentação pra fazer, eu vou lá e faço, não tem problema nenhum. Claro, tem um friozinho na barriga, mas eu sempre consigo ir direto, ir bem. Só que aí, ontem tinha uma apresentação que era uma apresentação que tinha 3 grandes pressões. Pressão do tempo, eu tinha 3 minutos pra falar, era um pitch. Eu tinha que vender uma ideia, então era uma ideia que, enfim, tinha sido feita por todas as pessoas do meu time, mas eu tava ali como porta-voz e eu precisava convencer todo o time da América Latina que aquela era a melhor ideia, era uma competição, e a apresentação era em inglês. Então eu tinha tempo, grande público e precisava persuadir em outra língua. Eu falei, tipo assim, agora ou eu vou definir que eu sou boa de oratória ou não. E eu fiz a apresentação e fui super bem. Então, cara, toda vez que a minha sabotadora agora falar, será que você é boa de oratória? Eu vou falar, bichinha, eu já fiz aquela apresentação que tinha tudo pra ser fiasco, tudo pra dar errado. Se eu não fosse boa, eu não tinha encarado. Entendem quando eu falo que a gente precisa buscar lastro na nossa história, buscar fundamentos na nossa história para falar sobre as nossas habilidades? É disso que eu tô falando. Agora eu vivi essa história, passei por isso, eu tenho muito lastro, muito mais fundamento para falar sobre essa minha habilidade com convicção. Se a minha sabotadora aparecer, eu vou ter argumentação para falar para ela de que ela tá me sabotando, de que o que ela tá dizendo não é verdade. Então a gente precisa fazer esses exercícios de autoconhecimento para realmente tomar coragem de falar aquilo que a gente é bom, tá? Eu vi que o Luiz fez uma pergunta, deixa eu tentar responder ele aqui antes de ir para a próxima. Oi, B, assisti uma palestra sua na integração da firma e me fascinei. Ai, que legal! Minha dúvida é, eu estou no início da carreira como stag, devo trilhar esse caminho de definir essas especificações, sendo que ainda não tive muita experiência? Que coincidência, porque é exatamente o próximo ponto. O próximo ponto é, estou no começo da carreira, esse ponto da especialização faz sentido para mim? Olha, eu vou te dizer uma coisa. De novo, a diferença crucial tá em entender o que é habilidade e o que é comunicação. Eu acho que quando você pensa em desenvolvimento de habilidades, você precisa estar aberto no começo da carreira. Você precisa estar aberto a experimentar, você precisa estar aberto a diferentes projetos, você precisa estar aberto realmente, porque até para você interagir com mais pessoas, adquirir mais experiências, não ficar tão bloqueado num caminho, numa caixinha. Então, assim, em termos de gestão de habilidades, em termos de gestão de competências, eu acho que você precisa ser o mais aberto possível. Porém, eu tenho certeza, eu não sei, enfim, que área você tá e nem que faculdade você faz ou você fez, mas eu acho que assim, provavelmente você já tem alguns indícios, sei lá, vou falar de um clássico do marketing. Se você é mais analítico, se você gosta mais da parte de marketing de números, de portfólio, de inovação, ou se você é mais criativo, se você gosta mais da parte de campanha, de desenvolvimento de assets, de digital, de influenciadores, provavelmente você tem alguma preferência e provavelmente, talvez você já tenha algum lastro, algumas histórias que comprovem que você performa melhor num lado ou no outro. Então, em questão de comunicação, talvez eu já começaria assim a plantar algumas sementes mais especializadas. E aí, assim, você precisa ter muita clareza de que você está comunicando para as pessoas que você é bom naquilo, que você tem mais, você consegue desenvolver melhor os projetos naquele sentido. Então, por exemplo, se for um projeto de estágio que você comunicado para toda a liderança, que você vai apresentar para toda a liderança no final do estágio, tente fazer algo que você sabe que você vai mandar muito bem, que você vai ser excepcional. Tenta comunicar para o seu gestor que é aqui que você vai conseguir ter um resultado diferenciado. Mas deixe muito claro que você está disposto a experimentar, porque você está no começo. Então é interessante para você ter diversas experiências,
até para você se testar. Às vezes você acha que é isso, historicamente faz sentido para você que seja isso, mas às vezes você vai experimentar alguma outra coisa e você vai descobrir que, putz, talvez eu nunca tinha feito gestão de influenciadores, nunca na minha vida, nem nada parecido, e eu adorei isso e eu acho que eu quero me especializar em PR, por exemplo. Então, eu acho que, de novo, é a gente ter a inteligência de separar desenvolvimento de habilidades e capacidades de comunicação. A comunicação, ela serve para você atingir resultados, para você se vender, para você conquistar os seus objetivos, conquistar as coisas. Então, é daqui que a gente tá falando, mas a gente não pode confundir isso daqui com, eu vou me fechar numa caixinha e só vou fazer isso. Eu vou me fechar numa caixinha e não vou nem olhar pro lado para desenvolver nenhuma outra habilidade. São coisas diferentes, tá? Ficou claro, Luiz? Se não ficou claro, manda aqui ou depois me manda uma DM que eu tento ser mais clara, tá bom? Então, eu acho que pra gente começar a se encaminhar pro fim, o melhor jeito de você realmente conseguir não se sentir perdido... que bom que fez sentido. De você não se sentir perdida na hora de o que você vai comunicar, é você dar os nãos. Então, quais nãos eu vou dar e quais sims eu vou dar pro que eu quero comunicar como minhas habilidades fortes, como aquilo que eu entrego bem, tá? Então, a dica para vocês é sempre a mesma. Escrevam, façam uma lista, coloquem ali a lista, né? A habilidade, branding, ou habilidade oratória, comunicação, ou habilidade, modernidade, enfim, ou característica, né? Modernidade. Pelo que você quer ser reconhecido, coloca o fundamento, qual é a história que fundamenta aquilo e aonde você quer que aquilo te leve. Por que ser reconhecida daquela forma é importante pra você? E aí, a partir do momento que você visualizar aquilo, você fala, beleza, eu vou focar nisso, eu vou para isso. Bem, mas eu não consigo, é muito difícil pra mim. Escolhe. Não tem alternativa. Mas eu não quero escolher. Escolhe. Se você não quer escolher, você não vai ter comunicação estratégica. Ponto. Não tem, assim, uma coisa não existe sem a outra. Não escolher o que você quer comunicar não te habilita para ter uma comunicação estratégica, tá? Então, assim, eu realmente preciso que para você se desenvolver daqui para frente, você ter sucesso em atrair as oportunidades para você a partir da tua comunicação, você tem que ter muita clareza do que você tá vendendo. Porque se você chegar falando numa entrevista de emprego, eu sou boa de A a Z na minha área de atuação, não é crível, entendeu? Não é crível, ou é uma profissional muito júnior, é uma profissional que vai fazer as coisas às vezes de forma muito rasa. Você não vai conseguir contar histórias para tudo que você faz. Então, é muito importante que a gente desenvolva essa capacidade de escolher e de saber aquilo que a gente quer comunicar, porque a gente tem fundamento e porque essa comunicação vai levar a gente para onde a gente quer. Tá bom? De novo, gente, as perguntas, os materiais extras com resumo do que eu falei aqui, vai estar lá no grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não tá no grupo, entra no meu link na bio, aperta lá o sininho para entrar no grupo do WhatsApp, que você já vai cair direto lá. A gente tá colocando todos os PDFs depois das lives por lá com a senha, que eu não me lembro qual é a senha, mas a gente coloca a senha lá. Eu ia falar a senha aqui, mas eu não gravei, enfim, depois vai estar lá pra vocês acessarem. E espero que vocês estejam gostando. Se vocês estiverem com alguma dificuldade, tipo, putz, eu tô tentando realmente fazer os exercícios e eu dei uma empacada aqui, ou enfim, eu não entendi muito bem essa parte, deixa nos comentários da live ou me manda um direct, que eu realmente quero que depois dessa semana vocês tenham mais clareza de como se comunicar com mais estratégia e com mais segurança. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de vocês, espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado da live de hoje. Tchau, tchau!